Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD tomou a iniciativa de suscitar na sessão plenária de hoje um debate de atualidade sobre as cativações nos serviços públicos. No lançamento deste debate, o PSD decidiu destacar o caos que se vive nos transportes públicos no país, em particular na cidade de Lisboa. Por um momento, ainda que breve, há que reconhecer a pertinência da iniciativa e mesmo a nossa concordância com a classificação de uma situação de caos nos transportes públicos. Mas, senhoras e senhores deputados, mais do que constatações, importa esmiuçar um pouco mais a questão e tentar perceber que caos será esse e que razões o explicam. Fazem parte do caos as interrupções cada vez mais frequentes no metro de Lisboa, especialmente notórias nas horas de ponta? Sim, isso é o caos. Mas soube-se, entretanto, que há 20 carruagens que não estão ao serviço por não haver peças. A imagem do caos, senhoras e senhores deputados, é o absurdo de haver comboios, mas não haver rodas para os comboios circularem. De quem é a responsabilidade? Será da gestão da empresa, em primeiro lugar. Mas é preciso perguntar, por que é que isso acontece agora? A razão é simples, porque as encomendas deveriam ter sido feitas há pelo menos um ano atrás e planeadas há mais tempo ainda, e nessa altura o anterior governo andava mais entretido a preparar a privatização da exploração do metro de Lisboa do que em gerir a operação do mesmo. É isto o caos? Sim, é. Mas é também o produto das escolhas que determinam a situação de caos a que chegaram os transportes públicos neste país. Mais, além da falta de material, acrescem ainda as avarias dos comboios pelas mais variadas razões. Será esse o caos? Não, se forem avarias episódicas. Sim, se forem avarias com inusitada frequência. A imposição deste caos foi uma escolha deliberada? Nunca se ficará a saber, porque felizmente esta nova maioria política reverteu todo o processo de privatização nos transportes públicos de Lisboa e do Porto. Caos são também as interrupções diárias nas escadas rolantes do metro de Lisboa, que ocorrem nas mais diversas entradas e saídas das várias linhas de metro, especialmente gravosas quando se conjugam com avarias nos elevadores que impedem o acesso a cidadãos com mobilidade reduzida. Sim, isso é o caos. Mas se toda a gente sabe que essas situações são hoje recorrentes, certamente ninguém se esquece que estas se tornaram o pão nosso de cada dia quando o anterior governo decidiu não renovar os contratos de manutenção para poupar uns euros e a reparação passou a ser feita à peça e à vista em vez de se agir preventivamente em matéria de manutenção do material. Aqui aplica-se o velho ditado: o barato saiu-nos caro. Caos será certamente a súbita interrupção no fornecimento de cartões para venda de bilhetes nas máquinas de venda automática de Lisboa e do Porto, visível nas enormes e vergonhosas filas de espera. Sim, isso é o caos. Mas de quem é a responsabilidade? É das máquinas que não funcionam? Não. É antes o resultado de decisões erradas de gestão, porque os contratos de fornecimento de material não foram devidamente acautelados e o fornecimento atempado de cartões não foi devidamente garantido. A responsabilidade passa pela gestão, certamente, mas também pelos governos que não foram capazes de adotar as melhores decisões para evitar que todo um sistema de transportes ficasse dependente de um único fornecedor, o que veio a comprometer drasticamente a operação do transporte. Caos é ainda a falta de 150 maquinistas no Metropolitano de Lisboa, 180 motoristas na Carris, 130 motoristas no STCP, que o Governo e as suas administrações deixaram que acontecesse porque até dava jeito para cortar serviços, cortar carreiras e baixar custos, tudo em nome das futuras privatizações e de um modelo de transporte virado para justificar as rendas milionárias que todos nós teríamos de pagar. Caos será a existência na área metropolitana de Lisboa de mais de 750 títulos de transporte e que a direita, enquanto esteve no poder, nada fez para simplificar, integrar e obrigar todos os operadores de transporte nas áreas metropolitanas a integrar um sistema de bilhética comum. E porquê é que isso nunca aconteceu? Porque a falta de transparência e o perfil caótico da floresta de títulos de transporte que existe em Lisboa favorecem as manigâncias e a fraude.
Recentes notícias de receitas que o Grupo Barraqueiro terá recebido a título de indenizações compensatórias não comprovadas mostram que é urgente quebrar essa trajetória de irresponsabilidade e de caos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, há que reparar muitas decisões erradas, desde logo acabar com uma invenção chamada Transportes de Lisboa, que representou, especialmente no caso da Carris, o desmantelamento de grande parte da sua macroestrutura, a descapitalização da Carris e do Metro de Lisboa em matérias cruciais como a autonomia de serviços e de recursos humanos, que passaram a ser considerados sedentários e logo descartáveis. Agora será necessário inverter essa lógica. É preciso promover uma mobilidade sustentável em todo o país, oferecendo mais e melhores transportes públicos para servir as necessidades de locação nos vários territórios urbanos e rurais, no cumprimento estrito do direito constitucional à mobilidade de todos e de todas, particularmente dos cidadãos com mobilidade reduzida. É preciso, sobretudo, voltar a tornar as nossas cidades mais respiráveis e mais desafogadas, reduzindo os fluxos de automóveis e substituindo essa mobilidade individual por uma mobilidade sustentável, coletiva, mais eficiente e mais produtiva. É preciso, por fim, mais planeamento, mais e melhor integração de todos os sistemas de transportes nas regiões metropolitanas e nas grandes áreas urbanas, assente nas áreas metropolitanas e nas comunidades intermunicipais urbanas. Se a culpa é do anterior governo, este governo tem de ser mais célere na superação deste caos. 2017 tem de ser o ano da reconstrução da política de transportes públicos. Para isso, é certamente preciso investir em novos veículos, mais eficientes e mais limpos, cuja concretização pode e deve ser garantida, tanto quanto possível, pela indústria nacional. É esse o desafio que temos pela frente. Disse.